Quando você começa a se sentir uma pessoa extremamente insegura, daquele tipo que precisa da aprovação dos outros para que algo aconteça na sua vida, para que você tome decisões, isso pode ser um sinal de dependência emocional. E isso se dá de várias formas. Quando uma pessoa se coloca como uma pessoa dependente emocional, ela não sabe que está fazendo isso. Na verdade, na maioria das vezes, esses sintomas são confundidos como se fosse uma carência, a necessidade simplesmente pura de aprovação que você pensa ter dentro de você, insegurança. Tudo isso é muito comum a quem passa por esse processo de dependência emocional. Sabe quando você está envolvido, por exemplo, num relacionamento que não obrigatoriamente, nesse caso, é um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento de trabalho, em que você percebe que tudo que você faz precisa ser validado por alguém. Esse sentimento de validação, esse sentimento de que, cara, alguém tem que aprovar o que eu estou fazendo, de repente pode ser extremamente nocivo para você. Mas extremamente mesmo, porque você não consegue dar passos mais além diante daquilo que você faz. Ou seja, a sua existência, ela passa a depender da aprovação de alguém, de que alguém dê os parabéns, de que alguém chegue para você e diga que você tem mérito, porque você, ao longo do tempo, perdeu essa capacidade de dizer que você é bom bastante, de dizer que você consegue fazer coisas maravilhosas também, sem que a outra pessoa venha dar o aval ou a aprovação dela. E quando isso acontece, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, agora sim, falando disso, isso vai gerar em você um quadro de deficiência de você mesmo. Você não sente mais que a tua presença para você é suficiente, você não consegue ficar só, você não consegue escolher algo para comprar, a roupa que vestir, e isso são casos, obviamente, mais graves da dependência emocional. E a pessoa que passa por isso, ela vai se envolvendo numa teia, num emaranhado de pensamentos e circunstâncias em que ela não vai percebendo o quanto isso é grave para a vida dela. E muitas vezes, sabe o que é pior? Muitas vezes essa pessoa vem a perceber que essa dependência emocional só existia, ela percebe quando o relacionamento termina, que ela fica realmente ali na rua da amargura. Então, se você já passou por isso, ou conhece alguém que quando termina um relacionamento, parece que o mundo acabou, aquela pessoa chora, entra em depressão, não quer mais trabalhar, sabe, não sente mais vontade de ir para lugar nenhum, isso é sinal de que aquela pessoa, ela se esvaziou completamente de si mesma para viver uma vida buscando a aprovação, buscando que alguém diga para ela que ela é boa, e quando essa pessoa sai de cena, parece que o mundo dessa pessoa desmorona. Então, olha só, como é que essa dependência emocional se manifesta? Eu tenho aqui para você 4 sintomas básicos, eu quero que você acompanhe aí comigo nesse vídeo. Primeiro, eu já comentei aqui. Primeiro é a necessidade excessiva de aprovação. Você não consegue fazer basicamente nada se aquela pessoa não disser para você que tá bom, que é o suficiente, enfim, que sabe, dizer para você que você está na rota certa. Você se sente perdido sem esse norte em que essa outra pessoa está dando. Um outro ponto da dependência emocional é o medo excessivo do abandono. E aí você pode perguntar, João Paulo, será que isso está ligado a alguma coisa na minha infância? Claro que pode estar sim, né? Esse medo de abandono, principalmente se você percebia que o relacionamento dos seus pais, por exemplo, era instável, tá? Se você tinha a ameaça constante de abandono, porque sim, infelizmente existiram aqueles pais e mães que, não sabendo o que dizer, não tendo a orientação correta para o que falar, diziam muito: eu vou embora dessa casa, ninguém me dá valor, você não me ama, não gosta de mim como gosta de seu pai, e vice-versa. E isso pode ter gerado essa insegurança. Então esse medo de abandono constante faz com que você faça qualquer acordo de mediocridade, qualquer acordo se abandonando, não tendo a exata noção da sua importância para você, para sua família, para Deus, para a sociedade, e você acaba se perdendo nisso. Um outro ponto é exatamente a chamada falta de autoestima, tá? Mas é óbvio que se a pessoa não consegue se aprovar para nada, se ela não consegue fazer nada sem o aval de outra pessoa, é muito óbvio que essa pessoa não vai ter a autoestima suficiente para viver a vida dela. E aí vai começar uma série de problemas com relação a isso, tá? Problemas, por exemplo, precificação de trabalho, problemas de saber se impor diante de um meio social, o meio do trabalho, saber
impor a sua carreira. Quando eu falo impor, é você se dar o devido valor por aquilo que você faz. Eu não estou falando da pessoa se impor, acho que você já entendeu e isso deve ter ficado bem claro. Né? Não no sentido de você se achar o melhorzão, o bonitão, o danadão. Não, não é isso. É simplesmente, falando numa linguagem mais direta, de você saber se dar o preço. Entende? Você saber o valor que você tem no sentido social, familiar e profissional. Tá ok? Bom, e uma outra coisa que pode surgir também como consequência disso é um comportamento controlador. Pelo medo que você tem de ser abandonado, pelo medo que você tem de não ser reconhecido, você acaba querendo com que as pessoas ajam do jeito que você quer, tá? Uma vez eu fiquei chocado com uma música que eu acho que pelo menos quem tem aqui mais ou menos a minha idade vai lembrar, uma música que eu pensei até que era do Kid Abelha, mas era do Leone. Eu fui a um show do Leone com a minha esposa, na época namorada, e é aquela música que diz eu quero você como eu quero, né? Tira essa bermuda que eu quero você sério. Lembra dessa música? Pois é. E ali, o Leone estava dizendo que não era uma questão de eu quero você como eu quero. Não, não era essa questão. É assim, ó, eu quero você do jeito que eu quero. Entende? Vou transformar o teu rascunho em arte final. Olha só que prepotência, né? Você não sabe fazer nada, tudo que você faz é rascunho e eu tenho a capacidade de transformar isso aí em arte final. Então, desse ponto de vista, quando você observa, essa pessoa sim é uma pessoa controladora por demais até. Só que, nessa situação, essa pessoa se coloca como controlador como um mecanismo de defesa, de autodefesa, de não perder aquela pessoa que ela está controlando. Então, de repente, ela depende da pessoa, mas transforma aquela pessoa em alguém que é controlado por ela. Paradoxal isso, né? Mas acontece muito, muito, muito mesmo. Então, você pode perguntar assim, então, quais são as consequências para mim? Quais são as consequências diretas que eu posso não estar observando e que a partir desse vídeo, disso que a gente está discutindo agora nesse momento, você vai passar a perceber em você ou em alguém que você está tentando ajudar e que você já percebeu que essa pessoa sofre aí essa dependência emocional. Então vamos lá. O primeiro ponto seria a perda da identidade. Aquela pessoa passa a tirar de dentro de si aquilo que ela gosta, aquilo que ela prefere, as suas preferências em geral, né? Seja de comida, de roupa, de lugar para viajar, de lazer, de tudo, em prol da outra pessoa. Tá? Você vai aos poucos se abandonando. E eu acho que é muito comum aqui alguém já ter passado por uma situação de um relacionamento, principalmente nos primeiros relacionamentos da sua vida, em que você ainda não tem maturidade suficiente para discernir algumas coisas, e que quando aquele relacionamento termina, ou mesmo ele não terminando, você percebe que estava perdendo o seu espaço como pessoa naquele relacionamento. Que você não tinha mais gosto, que você não tinha mais preferência, que você estava sendo toda hora subjugado, sendo um elemento de prazer de alguém. Então isso é extremamente grave, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Um segundo ponto, esse é mais grave, é que a pessoa pode começar a apresentar sintomas de ansiedade, tá? Ficar muito nervoso, ficar muito tenso o tempo inteiro, às vezes até agressivo, diante dessa situação que ela vive de medo de perda, de mistura de sentimento de controle com sentimento de inferioridade. Então isso pode gerar uma ansiedade e em alguns pontos, em alguns casos, até mesmo gerar uma depressão na pessoa. Então vai gerar uma desordem geral mental nessa pessoa, tá? Isso pode fazer com que o seu relacionamento seja intoxicado. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, é todo aquele relacionamento que você pode fazer a comparação exatamente com algo tóxico, com drogas, com álcool, tá? Em geral, em que aquela pessoa que está ali, ela sente a necessidade, sente um prazer imediato com aquilo que está acontecendo, mas sabe que existe uma toxicidade posterior a isso. Então, uma pessoa que bebe, ela vai sentir uma grande ressaca no dia seguinte, ela vai sentir uma fadiga corporal no dia seguinte, o que é normal do seu corpo, da sua fisiologia tentando converter essas toxinas aí, eliminar do seu corpo. Então, dentro da sua mente também vai ficar a mesma coisa, a mesma reverberação de que alguma coisa tóxica está acontecendo, alguma coisa que não te faz bem, aquele relacionamento que não deixa você pleno, aquele relacionamento que não traz paz para você. Então, isso também é mais um sintoma da dependência emocional, quando o relacionamento é tóxico, começa a ficar intoxicado. Um outro ponto é o isolamento social. Isso pode acontecer com você enquanto pessoa sozinha, você começa a se isolar de todo mundo, você não tem mais vontade de sair com amigos,
você não tem mais vontade de estar em discussões, em lugares públicos, enfim, começa a se fechar no seu mundinho. E isso também, obviamente, pode acontecer enquanto relacionamento, ou seja, aquela pessoa que está envolvida no relacionamento, que tem esses sinais tóxicos, que tem essa dependência emocional e, inclusive, eu estou falando aqui como se somente uma pessoa dependesse da outra, mas essa dependência, ela pode ser dos dois lados, tá? Um começa a depender do outro. Tá? E a gente não deve estar no relacionamento porque depende de alguém. Eu tenho que estar no relacionamento porque eu completo aquela pessoa e ela me completa. Porém, sem aquela pessoa, eu não vou estar numa situação complicada de vida. Entende isso? Tá? Mais ou menos na biologia existem duas relações entre os seres vivos, ecológicas. Uma se chama mutualismo. É aquela na qual, se você separar os dois indivíduos, os dois morrem. E isso, se você levar para o campo análogo, né? Fazer uma analogia a uma questão psicológica em geral, você vai perceber o quanto isso é tóxico para alguém. Viver com aquela pessoa e sem ela eu morro. Isso está muito nas músicas, está muito nas poesias também, e que as pessoas acham que isso é um mal barato, é normal, é legal, e não tem nada disso. Não é legal de jeito nenhum, tá? E existe outra relação que os dois se fazem bem, uma proto-cooperação, os dois se fazem bem, tá ótimo enquanto a gente está junto, mas se separar, cada qual segue sua vida sem maiores prejuízos, entende? Então, quando tem essa dupla dependência, chega a ser pior ainda. E um outro sintoma muito simples é a dificuldade de tomar decisões. A gente toma várias decisões por dia, muito mais do que o que a mente consciente nos aparenta. A gente toma muitas decisões inconscientes também durante todo o nosso dia. E para tomar decisões eu preciso ter um bom embasamento de vida. Você precisa ter uma boa segurança, uma boa autoimagem, uma elevada autoestima para saber que a decisão que você tomou é a correta, é a coerente, é aquela que vai te fazer bem. E muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso. E aí você pode estar dizendo, bom, e o que eu devo fazer? Primeiro ponto é a observação. O primeiro ponto é observar se o teu relacionamento ou de alguém que você conhece e está tentando ajudar, mais uma vez, até porque o mais importante desse canal, desse meu trabalho aqui, é que eu possa ajudar mais pessoas e que você possa ajudar também a partir do que você aprende aqui, tá bom? Então isso é um pacto que a gente tem, se ajudar e ajudar pessoas, tá legal? Bom, primeiro eu tenho que analisar se esses sintomas estão presentes na minha vida. Depois, é você constantemente fazer autorreflexões. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou perdendo a minha identidade? Opa, pera lá, eu tô deixando de ser eu um pouco, né? É muito comum que uma mulher, depois que os filhos crescem, diga isso para o marido, eu deixei de ver minha vida para viver em função de vocês, e isso não está certo. Ah, mas eu amo meus filhos. Não está certo você abandonar a sua vida, deteriorar a sua saúde para viver em prol dos seus filhos ou em prol do seu marido, não, tá? Isso está completamente errado. As duas coisas podem ser feitas. Você pode ser uma mãe excelente, uma esposa excelente e ter o tempo para cuidar de você, e maridos também. Eu não sou obrigado a sacrificar, até porque se eu me sacrifico muito, a minha parte mental, a minha parte física, eu não vou durar muito tempo para continuar desfrutando desse relacionamento de família ou ajudando a quem quer que eu goste, que eu ame. Um outro ponto fundamental que a gente já falou aqui, e tem até uma consequência um tanto óbvia, é fortalecer a sua autoestima. Fazer escolhas por você. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu lado mental, cuidar do seu lado físico também. Sabe? Não viver aquela vida sempre no mesmo patamar, buscar progresso. Não esquece que você é filho de Deus, que você tem, sabe, acesso às riquezas de Deus na vida. Eu não estou nem falando só de dinheiro, mas eu estou falando que você pode progredir de vida, que nem seus pais, nem quem te ama, nem Deus quer ver você no mesmo patamar a vida inteira. Aquela mesma vidinha, carrinho, casinha, empreguinho. Ninguém quer isso para você, nem você quer isso para você. Por mais que você possa pensar que sim. Desenvolver a independência. Quando eu falo independência, não é chegar para o outro para dizer independência ou morte, a partir de agora eu vou me virar só e tal, só o suficiente, não. Mas todos nós precisamos de um momento só, um momento meu, um momento, sabe, eu sou casado, minha esposa tem um momento dela, eu tenho o meu momento, tá? A gente precisa entender que as decisões que eu tomo sem ela são tão boas quanto as decisões que eu poderia tomar com o conselho dela e vice-versa. Entende? É você ter a capacidade de ser independente para muitas questões da sua vida. E não ter aquela dependência para tudo. Ah, mas é bonitinho, é saudável, o casalzinho só anda junto. Cuidado.
essa análise pode estar errada, tão errada quanto aquela música que eu falei do Leone, em que a gente pensa que o significado é outro. E a outra é buscar ajuda. Quando eu digo buscar ajuda, eu quero até deixar claro nesse vídeo, que em outros vídeos eu já falei, que existem momentos em que a gente se ajuda, em que a gente lê, aprende, que a gente vê um vídeo, aprende, aplica aquilo que aprendeu na nossa vida, ótimo, vamos continuar fazendo isso. Mas tem momentos em que eu percebo que a situação é muito mais delicada do que o que eu podia imaginar, então você precisa buscar a ajuda de um profissional, sim, tá? Um profissional da sua escolha, no lugar que você quiser, do tempo que você tem, enfim, da maneira que você pode tê-lo, tá? Mas se eu percebo que eu sozinho não dou conta, é muito óbvio esse raciocínio. É como quem vai para uma academia e percebe que está malhando sozinho lá, mas não está tendo progresso, e de repente pensa que se tiver um profissional para acompanhar, um personal, ela vai ter resultados melhores. Ótimo, tá bom? Tenho certeza que o que a gente conversou aqui, eu vou trazer obviamente mais vídeos sobre esse tema, há muito o que falar sobre isso também, mas eu tenho certeza que isso já é um grande norte para a gente, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui mais algumas indicações de vídeos para que você tenha temas correlatos e complementares aqui no final desse vídeo, e contatos, links de curso, tudo que você possa me identificar, ou quem sabe até bater um papo comigo aí também pela internet. Vou deixar todos os links aqui abaixo desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Como sempre, conto com você para que essa mensagem se espalhe para mais pessoas. Um grande abraço e eu vejo você por aqui no nosso canal.